CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Fala, turma, grande abraço pra você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é terça-feira, dia 29 de abril de 2025. Vamos juntos com mais uma edição do CBN Esportes até meio-dia. Seleção brasileira, Carlo Ancelotti está cada vez mais perto de comandar o time do Brasil. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, CBF e o técnico italiano chegaram a um acordo para assumir a amarelinha até a Copa do Mundo de 2026. A oferta valeria a partir de junho. Assim, o comandante não estaria à frente do Real Madrid no Mundial de Clubes de 2025. E agora o destaque do Guarani. Bastidores aquecendo depois da terceira derrota consecutiva na Série C. Quem tem mais do Bugre é o repórter Antônio Lupe. Bom dia pra você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você e uma excelente terça-feira pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. 3 jogos, 3 derrotas. Essa é a campanha do Guarani, por enquanto, na Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem, derrota para o Caxias por 2-0, com uma falha incrível do goleiro Andrei, que foi uma das novidades na escalação do Guarani. O Bugre é o lanterna da divisão com nenhum ponto conquistado. A campanha ruim deve mexer nos bastidores do Guarani. Mudanças não estão descartadas no departamento de futebol. NBA, o Golden State Warriors venceu o Houston Rockets por 109-106 ontem no Chase Center em São Francisco e abriu 3-1 nos playoffs da NBA. Com isso, a franquia da Califórnia está a uma vitória de garantir a classificação para as semifinais da Conferência Oeste. O destaque da noite foi Jim Butler, ainda sem estar nas suas melhores condições físicas por conta da lesão sofrida no jogo 2. O ala do Golden State anotou 27 pontos, 5 rebotes e 6 assistências. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O São Paulo estreia hoje na Copa do Brasil 2025. Às 9h30 da noite, o tricolor recebe o Náutico pela terceira fase do torneio nacional. A equipe dirigida pelo técnico Luiz Ubeldia ainda não contará com Lucas e Arboleda, que seguem em recuperação de problemas físicos. Na quarta-feira, também pela Copa do Brasil, o Palmeiras visita o Ceará e o Corinthians, já comandado por Dorival Júnior, enfrenta o Novo Horizontino fora de casa. O Santos joga na quinta contra o CRB em casa e deve ser dirigido por Kleber Xavier, ex-auxiliar de Tite. Copa do Brasil, além do jogo do São Paulo, mais 4 partidas abrem a terceira rodada da competição hoje à noite. O Fluminense recebe a Aparecidense às 9h30 da noite no Maracanã. Às 7h no Beira-Rio, o Internacional encara o Maracanã do Ceará. E no mesmo horário em Recife, o Retrô recebe o Fortaleza. E também às 7h tem Maringá contra o Atlético Mineiro. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe, que joga contra o Anápolis no sábado às 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca busca chegar à liderança da Série C e por isso aposta no reencontro com o torcedor. No duelo contra o time goiano, a Ponte vai ver novamente a torcida, coisa que não acontece há mais de 2 meses. A semana também é importante para o departamento médico, já que Barcelos e Gé estão em tratamento e podem, quem sabe, retornar à equipe no duelo contra o Galo da Comarca. Hoje tem o primeiro jogo da semifinal da Champions às 16h em Londres. O Arsenal enfrenta o Paris Saint-Germain. No mesmo horário, amanhã acontece o duelo entre Barcelona e Inter de Milão. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Grande abraço, bom dia pra você, Scheibe.
Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Eu destaco a Série B. No fechamento da quinta rodada, o Botafogo de Ribeirão segue sem vencer na competição. Acabou perdendo ontem em casa para o Goiás por 1-0, gol de Anselmo Ramon. O Goiás assume a quinta colocação, já o Pantera, o Botafogo, está na zona de rebaixamento na 17ª colocação. O G4 da competição da Série B neste momento tem Avaí, Cuiabá, Vila Nova e Curitiba. E agora o destaque da opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Que coisa, não? Guarani, último colocado da Série C do Campeonato Brasileiro, quando nós achávamos que o fundo do poço tinha acontecido, né, no ano passado com os 2 rebaixamentos. Não sei, parece que não tem fundo, né, esse poço, em virtude dessa campanha terrível que o Guarani tem apresentado, tem oferecido ao seu torcedor. Vamos ver nesta semana agitada, com prováveis mudanças, se o Guarani toma um rumo dentro da competição. Convidando os nossos ouvintes a participarem aqui do nosso CBN Esportes, fica à vontade, 991869070, o WhatsApp está à sua disposição. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Júlio Prestes, trânsito livre sentido centro. Já no sentido rodovia Dom Pedro, tem lentidão na chegada ao Balão do Bela Vista. Pela Avenida Norte Sul, excesso de veículos próximo à Rua Engenheiro Carlos Stevenson, sentido Guarani. No sentido Taquaral, é boa movimentação. A Avenida Princesa do Oeste tem trânsito intenso na chegada a Monte Castelo, sentido Vila Nova. Quem segue no sentido centro, reduz a velocidade na chegada ao Viaduto Laurão. A Via Expressa Valdemar Pascoal, no momento, tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN agora 11h14. BV, o Banco do Crédito para todas as suas versões. CBN Esportes Campinas.
11h14. Vamos atualizar informações do futebol paulista. Gabriel Dudziak está chegando aqui na CBN. Com 5 empates e apenas uma vitória no Brasileirão, o São Paulo já começa a olhar com mais carinho para as Copas como caminhos possíveis para conquistas em 2025. Se na Libertadores a equipe tem a segunda melhor campanha geral com 7 pontos em 3 jogos, a expectativa é de ter um começo igualmente bom na Copa do Brasil. Hoje às 9h30 o tricolor recebe o Náutico no Morumbis, no primeiro duelo da terceira fase do torneio. Diferentemente das expectativas anteriores, o meia atacante Lucas e o zagueiro Arboleda não se recuperaram e serão desfalques novamente. Os outros 3 grandes do estado também jogam pela terceira fase da Copa do Brasil. Na quarta, o Palmeiras enfrenta o Ceará na Arena Castelão. Como tem sido praxe nas últimas semanas, o técnico Abel Ferreira deverá manter uma base titular e trocar algumas peças para lidar melhor com o desgaste pela sequência de jogos e também pelos deslocamentos. No mesmo dia, o Corinthians encara o Novo Horizontino no interior do estado. Será a estreia do técnico Dorival Júnior no comando da equipe depois de ele ter sido anunciado pelo clube nesta segunda. Em relação à escalação, Memphis Depay se tornou dúvida após deixar o jogo contra o Flamengo com dores no pé e na perna. Já o Santos joga na quinta-feira contra o CRB na Vila Belmiro. A diretoria conseguiu avançar na contratação de um novo treinador e deve anunciar ainda hoje a chegada de Kleber Xavier, ex-auxiliar de Tite, para comandar a equipe profissional. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações rápidas, pinceladas. Quero começar falando do Santos, hein, Fábio Scheib? O que você acha aí do Kleber Xavier assumindo aí como técnico do Santos? Aliás, toda a comissão técnica do Tite, inclusive o Matheus Bach, né? Só faltou o Tite, né? Só o Tite que não, mas aí fica cada interrogação. Será que vão arrumar o terreno para a chegada do Tite no futuro, Fábio Scheib? É exatamente isso que a torcida santista estava imaginando, né, Júlio? Porque o Kleber Xavier se desligou recentemente do Tite, né? Queria assumir uma carreira solo como treinador, mas agora, nessa primeira função como treinador efetivo, tem toda a comissão técnica que era angariada aí pelo Tite anteriormente, né? Até o próprio filho do Tite também está nessa, o Fábio Maceredian também, preparador físico de grande nome no cenário nacional, e o César Sampaio, né? César Sampaio está cumprindo a função de técnico no Santos, volta a outra função que é também um auxiliar ali na comissão técnica. Vamos ver o resultado disso, né? A torcida santista está apreensiva, né? O Santos tá na vice-lanterna da competição. Ontem teve protesto lá no CT Rei Pelé, né? A torcida invadiu para cobrar os jogadores. O clima não é bom, mas o Santos pretende dar uma alavancada aí no campeonato com essas mudanças. Pois é, o Santos escolhe um perfil. É difícil até analisar qual que é o perfil, né, do Kleber, porque ele sempre foi muito ligado ao Tite, né? Mas isso é legal. Porque foge daquilo, né? Tite, Dorival, Gilson Kleina, sei lá, entendeu? Foge, não são os mesmos nomes. E o Xavier, né? O Kleber Xavier, ele já há um bom tempo já tinha esse desejo e essa vontade. Tanto é que na Copa do Mundo, e quando o Tite estava no comando da seleção brasileira, em várias oportunidades ele colocava o Kleber Xavier para conversar com os jornalistas durante as coletivas. Isso eu achava muito legal por parte do Tite, porque às vezes o auxiliar fica escondido ali, né? E ele às vezes tem uma metodologia de trabalho interessante. E ele vai ter uma grande oportunidade, porque ele tá começando num grande clube. É claro que a situação não ajuda, mas eu acho que foge da mesmice, sabe? Dos mesmos nomes, das mesmas ideias de jogo. Quem sabe não dá certo, ele traz algo de diferente. Mas ele vai seguir o caminho do Tite? Não sei. Pode ser que sim, porque trabalhou muito tempo com o Adenor. Mas essa situação de também analisar ou cuidar do terreno para a chegada do Tite, eu acho difícil, porque saúde mental é complicado. O Tite precisa estar bem primeiro para depois pensar em voltar a trabalhar. O lado positivo, eu acho que realmente é um novo nome, né? Eu acho que oxigena o mercado, sem dúvida alguma. Agora, o momento é um momento perigoso, né? O Santos teve essa experiência com o Paulo Turra, ano passado, que era um novo nome, era o guardião ali do técnico Luiz Felipe Scolari. E a experiência não foi boa, né? Pegou o Santos num momento complicado, um Santos tumultuado e o cenário parece o mesmo dessa vez. Acontece que essa comissão técnica, ela já é experiente, ela é unida, né? Só não tem o mentor dela, que é o Tite, mas é uma comissão que vem aí desde a seleção brasileira, passando pelo Flamengo, e tem a anuência do dono do time, né? Que é o Neymar.
os dois lados da moeda. Eu espero que dê certo, porque o Santos não pode ficar aí nesse convívio com rebaixamento. Seria um novo nome para entrar no mercado, que é um mercado hoje escasso e fechado. E então a gente espera aí que o Peixe possa, ou o Kleber Xavier, dê uma solução aí pro Santos na retomada do Campeonato Brasileiro. Maravilha, 11h20. Vamos agora falar de voleibol. Toque de Ouro, com André Heller. Mais uma vez aqui parabenizá-lo, né? Porque ele mais sempre. Uma vez cumpriu com a palavra e disse semana que vem vamos levar boas notícias. Ele é o nosso campeão olímpico. Ah, que maravilha. Tudo bem? Bom dia, André Heller. Bom dia, como vão? Me escutando bem dessa vez? Hoje sem bloqueios aqui na nossa rede, tá tudo certo. Então, eu fiquei em dúvida se eu mesmo causaria um problema tecnológico aqui, porque as últimas 2 vezes tivemos problemas de conexão e tivemos a vitória. Olha que eu não sou adepto a nenhum tipo de superstição, mas nesse momento tudo pode ajudar, não é mesmo? Foi muito parecido com os confrontos dos playoffs do vôlei Renata, né? Teve que virar contra a Joinville, teve problema, mas no fim deu certo, e contra o Suzano no último jogo também venceu no tie-break, mas deu certo também, ou seja, são situações parecidas, André. Exatamente, aliás, um dos componentes mais trabalhados por um atleta, uma equipe esportiva, é a tal da resiliência, né? Então foi isso que nós tivemos que demonstrar. Eu, sinceramente, aqui no meu sentimento, nos meus pensamentos, achei que o jogo lá em Suzano não seria tão difícil assim, ou tão complexo. Eu acreditava, ou pelo menos esperançava, que a equipe de Suzano não mostraria tanta resistência, mas mordi a língua, viu? A equipe de Suzano demonstrou muita força, sobretudo no segundo e terceiro set, mas depois, no quarto set, a equipe do vôlei Renata teve muita resiliência, muita inteligência tática para conseguir jogar e fez um tie-break igualmente difícil e complexo, mas conseguiu fechar o jogo com chave de ouro. E agora estamos numa semana que foi desejada por todos, né? Não só pela equipe, pela comissão técnica, por nós, embaixadores, gestão, mas por vocês também, por todos os torcedores. Uma semana de muita preparação, porque domingo, a partir das 10 horas da manhã, temos aí uma chance de ouro, uma oportunidade que foi construída ao longo das 43 semanas de trabalho. Aliás, André, quão difícil é, né, chegar em 2 temporadas seguidas numa final de Superliga masculina? A gente fica tão feliz, assim, né, de ver o projeto consolidado do vôlei Renata dando frutos, assim, em temporadas seguidas, até porque foram mudanças significativas. Embora vocês tenham mantido, né, a estrutura de uma temporada para outra, o trabalho do Horácio, os principais jogadores, mas teve a chegada do Bruno, a chegada do Judson, o vôlei Renata agregou valor também em comparação ao time do ano passado, mas eu imagino que seja uma dificuldade tremenda se manter em alto nível dessa maneira, né, André? Exatamente, sabe, ontem eu conversava com alguns dos nossos parceiros, patrocinadores, né, que estão de braços dados conosco há bastante tempo, acreditando no projeto, acreditando sobretudo no trabalho, e ontem eu falei algo para eles, e inclusive eles ressaltaram que talvez essa seja a palavra, o termo que traduza em que ponto estamos no vôlei Renata. Hoje somos um projeto extremamente maduro e profissional, sabe? Passamos pela nossa infância, tempos de vacas magras lá em 2010, construindo, passamos pela adolescência, um tempo mais difícil, complexo, estamos num tempo maduro, o projeto está extremamente experiente, adquiriu know-how, foi construindo estrategicamente, isso vem sobretudo com a gestão profissional feita pela SM, que vale de novo mencionar o Fernando Maroni, o nosso gestor, junto do Luiz Fernando Ferreira, o Nando, o próprio Maurício, né, desde o início estava como diretor, eu agreguei no início como embaixador,
E, obviamente, foram decisões estratégicas, lúcidas, né, nem um pouco desesperadas ou emocionais. É como uma gestão profissional precisa ser, né? Sem falar, né, gente, o excelente trabalho da comissão técnica, capitaneada pelo técnico Horácio de Leu já faz bastante tempo, que escolheu uma comissão técnica competente, que escolheram os jogadores, né? Algumas escolhas ao longo desse tempo todo que se mostraram ineficazes, mas fez parte, inclusive as escolhas erradas ou os erros, as frustrações, tudo isso fez parte da construção do nosso repertório, da nossa gestão, da nossa visão, para chegarmos nesse ponto hoje, a segunda final de Superliga consecutiva, com chances reais de conquistarmos o que a gente sempre quis desde 2010. Claro, o resultado da conquista vai ser consequência de outras coisas que acontecerão no domingo também, mas nos encontramos num momento muito feliz do projeto, momento esse que tende a ser perene, né? Estamos na fase adulta dessa nossa vida, como eu já falei, estamos maduros, e essa fase adulta durará muitos e muitos anos ainda. Antônio Lupi, relembrando então, domingão, às 10 horas da manhã, o chão vai tremer no ginásio do Ibirapuera. Ibirapuera, né? Palco, segunda vez que a decisão da Superliga, aliás, eu tava até observando, né? A última vez, eu não me lembro agora o adversário, mas o Florianópolis, né? Foi campeão na última vez que foi disputado no Ibirapuera, se não me engano, o Bruninho tava nesse time que foi campeão do Florianópolis, e se não me engano a última vez que ele conquistou o título da Superliga, e pode repetir novamente esse feito justamente no mesmo local, lá no ginásio do Ibirapuera. André, primeiro bom dia, sempre um prazer e uma alegria falar contigo. E ainda em cima dessa pergunta do Júlio, né, essa questão da manutenção do elenco de um ano para o outro, você falou dessa maturidade do projeto, que é muito importante, mas você sabe quando um resultado o resultado ideal, que no caso o título não veio ano passado e agora novamente chega à final, tem toda a questão também da pressão de não colocar 2023, 2024 novamente na decisão da Superliga. Como é que funciona o mental, a preparação para que o que aconteceu contra o SESI lá no Geraldão no ano passado não interfira no Ibirapuera contra o Cruzeiro na busca pelo título da Superliga, André? Lupe, ótima questão, como sempre, e aqui vou me permitir, talvez, oferecer algo, uma informação de dentro desse sistema e desse ecossistema em que vivemos, ok? Ano passado tínhamos uma outra equipe, né? Este ano temos uma equipe reformulada, alguns remanesceram, outros chegaram. Ano passado era uma história, né? Era a temporada 2023-2024. Outro campeonato, e aí teve um final, como vocês sabem muito bem, todos assistimos e participamos. Da nossa perspectiva, que é uma perspectiva interna, digamos assim, 2024-2025, a temporada 2024-2025, que é essa temporada que estamos vivendo agora e finalizando, é outra temporada, é outra história. São outros protagonistas, e eu não estou falando só daqueles que chegaram, estou falando de nós também que somos remanescentes, somos outras pessoas, outra construção, outros ingredientes, outras histórias, outros confrontos, então é tudo muito diferente. Então, tomo aqui a liberdade de compartilhar com vocês que essa perspectiva ou essa visão, que é muito natural e justa, de entender como não a história do passado interferir na história atual, ela é uma perspectiva externa, sabe, Lupe? Do ponto de vista interno, aqui nós nem pensamos sobre isso. Sim. Se você não tocasse no assunto, nós não teríamos pensado, na verdade, porque é assim que a gente funciona, sabe, Lupe? Pense comigo assim, eu estou compartilhando com vocês uma visão macro, né, de um ano para o outro. Mas isso funciona também de um treino para o outro, de um jogo para o outro. Então, o treino que a equipe fez ontem é um exemplo hipotético. Talvez não tenha sido o treino ideal. O que nós temos controle absoluto é o que nós temos hoje, né? E assim acontece com jogos.
nós não podemos basear a nossa performance, por exemplo, numa má performance do último jogo. Nós temos que investir tempo, atenção, dedicação no que nós temos hoje. O que nós temos hoje é uma história construída na temporada 2024-2025, com acertos, com erros, com vitórias, derrotas, mas o fato é que estamos na final de acordo com a história que foi construída nessas 43 semanas de trabalho que o técnico Horácio sempre menciona, né? 43 semanas de trabalho, gente, é muita coisa quando a gente fala de valências físicas, motoras, técnicas, táticas, né? Quanto trabalho esses profissionais não têm nas costas, e domingo vai ser uma grande celebração. Não estou dizendo que a gente vai lá fazer festa, não é isso. Estou dizendo que a melhor maneira de celebrar é entrar no palco do Ibirapuera domingo às 10 horas da manhã e oferecermos o que nós temos de melhor, o que nós construímos ao longo de toda a temporada, essa temporada. Então é isso que a gente vai fazer no domingo. A equipe já vai quinta-feira à tarde para São Paulo. Eu e o Maurício também estaremos lá. Aliás, a família toda, Vôlei Renata, estará em peso lá para dar suporte para esses atletas e para essa comissão técnica que trabalharam muito ao longo dessas 43 semanas. André, estamos todos aqui na torcida. CBN, assim como foi durante toda a temporada, e toda a Superliga estará certamente ao lado do Vôlei Renata no domingão. E claro, não poderia ser diferente, a gente está aqui ansioso para falar de boas notícias e comemorar juntos na próxima semana. Então transmita aqui o nosso grande abraço a todo o elenco, toda a comissão técnica, e boa sorte para vocês, André. Muito, muito obrigado. Obrigado pela parceria, obrigado por vocês estarem de braços dados conosco, obrigado pelas transmissões, obrigado por esse espaço que vocês me dão semanalmente, obrigado por me aguentarem, suportarem, obrigado por esperarem incansavelmente o meu churrasco, que vai chegar, ok? Vai chegar. E aí na semana que vem, com certeza nos falaremos com boas notícias. Sem dúvida. Boa. Grande André Heller, André. O nosso campeão olímpico, futuro campeão da Superliga, 11 horas e 31 minutos. Cada mente é única. Cada olhar carrega um mundo de possibilidades. No mês da consciência do autismo, lembramos as diferentes formas de perceber, sentir e se expressar. Com gentileza, empatia e informação, construímos um mundo mais acolhedor. Abril Azul. Apoie, entenda, respeite. Uma iniciativa EPTV. Juntos pela inclusão. Repórter CBN. Terça-feira, 29 de abril de 2025. Integrantes da cúpula do INSS e pessoas ligadas a eles receberam repasses e itens de luxo do principal operador das fraudes em descontos das aposentadorias e benefícios. Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, movimentou mais de 50 milhões de reais de entidades investigadas pelos desvios, segundo a Polícia Federal. A mulher do procurador do INSS, Virgílio Oliveira Filho, ganhou um Porsche avaliado em aproximadamente 500 mil reais. Já o ex-diretor de benefícios, André Fidelis, recebeu mais de 5 milhões de reais. Ao todo, mais de 740 mil beneficiários do INSS registraram pedidos para o cancelamento do desconto associativo no primeiro semestre de 2024. A informação faz parte de um levantamento da Controladoria Geral da União. A confiança do setor de serviços caiu para o menor nível desde maio de 2021. Em abril, o indicador apurado pela Fundação Getúlio Vargas recuou 2,5 pontos e fechou o mês em 90,4 pontos. O resultado foi influenciado principalmente pela piora das expectativas. Na avaliação da FGV, o cenário macroeconômico permanece incerto para as empresas, apesar dos resultados positivos do mercado de trabalho entre janeiro e março. O setor pode se deparar com um segundo semestre de desaceleração da atividade em um ambiente que aponta para pressões nos preços, taxa de juros elevada e aumento da incerteza econômica.
Arsenal e Paris Saint-Germain abrem hoje em Londres a disputa por uma vaga na final da Liga dos Campeões da Europa. O confronto de ida pela semifinal será às 16h pelo horário de Brasília no estádio Emirates. Na outra chave estão Barcelona e Inter de Milão, que entrarão em campo amanhã na Espanha. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Cada mente é única. Cada olhar carrega um mundo de possibilidades. No mês da consciência do autismo, lembramos as diferentes formas de perceber, sentir e se expressar. Com gentileza, empatia e informação, construímos um mundo mais acolhedor. Abril Azul. Apoie, entenda, respeite. Uma iniciativa EPTV. Juntos pela inclusão. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Horas e 36 minutos. Vamos agora atualizar informações do Guarani. Ontem a terceira derrota seguida na Série C. Realmente uma situação extremamente preocupante para o Bugre. Mas do Guarani com você, Antônio Lupe. Vamos com calma e por partes para falar do noticiário do Guarani, que não é nada animador. O Bugre, 3 jogos, 3 derrotas, lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro, e o sinal de alerta já está ligado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ontem, em Caxias do Sul, derrota por 2-0 para o Caxias. E mais uma vez, o Guarani pouco assustou a meta do time gaúcho. Inclusive, o Caxias abriu o placar depois de uma falha do goleiro Andrei, que foi uma das novidades na escalação do Bugre para o duelo no sul do país. Depois da derrota, o técnico interino Marcelo Cordeiro falou sobre a estratégia de jogo e também sobre os erros cometidos, que foram cruciais para a vitória do Caxias em cima do Bugre. Foi pensado a gente ter um controle do jogo, principalmente no início. A gente sabia, até pela característica do Júnior, que a gente não poderia sair atrás do placar. Ele costuma fazer a linha de 5, que ele acabou fazendo no segundo tempo. Então a ideia era controlar o jogo, fazer com que, principalmente jogando em casa também, né, estivessem a pressão pelo resultado. E acabou que numa fatalidade ali, num erro individual, nós acabamos tomando um gol, né, no final do primeiro tempo, que colaborou com a maneira do Caxias jogar. Eles baixaram a linha, fizeram linha de 5, outra linha de 4, né, na fase defensiva. E aí realmente é mais difícil. Nós tivemos algumas oportunidades, mas nós precisamos melhorar, principalmente no último terço, né, terminar melhor as jogadas, ter um poder de fogo maior. E nós vamos trabalhar, né, nesses dias que nós temos até a partida do Botafogo da Paraíba, para que no domingo a gente consiga reverter essa situação. Na verdade, algumas trocas foram, né, por lesão, né, a gente perdeu o Dani Júnior, né, durante a semana, né, teve um edema muscular na posterior, tentamos recuperá-lo ali para o jogo, mas não conseguimos recuperar a tempo, né, e tivemos que colocar o Samuel para iniciar o jogo. A ideia era primeiro começar com o Dani Júnior, né, tivemos 2 desfalques por suspensão, tanto o Leite como o Sarará, né, a troca no gol era até pelo momento que o clube atravessava. A gente achava que precisava de um cara mais experiente, né, um cara que é um goleiro que acabou de ser eleito o melhor goleiro do campeonato do Espírito Santo, mas uma fatalidade ali, o que faz parte da profissão, né, a gente acabou tomando aquele gol no primeiro tempo e não conseguiu, né, por mais que a gente tenha criado algumas situações no segundo tempo ali, não tivemos sorte, não tivemos competência de fazer o gol de empate. Mas nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar na luta para que o Guarani saia dessa situação. A gente sabe que as cobranças vão vir e nós estamos preparados para poder fazer o nosso melhor, para que já no domingo a gente dê o primeiro passo. Não vai ser fácil, até porque é um grupo jovem, onde a cobrança vai vir, mas nós estamos prontos para dar a volta por cima no próximo jogo em casa.
Esse o Marcelo Cordeiro, técnico interino do Guarani, após a derrota para o Caxias ontem, lá em Caxias do Sul. Essa campanha ruim do Guarani já fez alguns alvos, né? Maurício Souza, por exemplo, foi demitido e por isso o Cordeiro está no comando técnico interino do Guarani. E esse início ruim também pode ocasionar mais mudanças no departamento de futebol. O trabalho de Danilo Silva, coordenador de futebol, e também do executivo do Pastana serão reavaliados pelo Conselho de Administração e não está descartada a saída desses profissionais. Inclusive, o Guarani já chega a monitorar outros nomes, como, por exemplo, segundo a apuração que foi feita pelo Júlio Nascimento e publicada no GE, o nome de Elano para assumir esse cargo é um nome que agrada, e alguns profissionais do mercado do futebol também estão no radar do Guarani. Um dos nomes cogitados, caso a decisão da reunião dos membros do conselho seja favorável pela saída do Pastana, já tem alguns que aparecem como candidatos, e um desses nomes é o do Farney Coelho. Quem é Farney Coelho? Ele está no Ipiranga de Erechim, que ano passado bateu na trave, quase subiu da Série C para a Série B, perdeu, se não me engano, para a Ferroviária na última rodada e colocou a Locomotiva de Araraquara na Série B, e ele é um profissional que tem recebido muitas sondagens, não só do Guarani. Por exemplo, o Cuiabá tentou levar o profissional no início da temporada, mas ele acabou ficando lá em Erechim, no trabalho à frente do Ipiranga. Então são possibilidades. Esse início ruim pode ocasionar mais mudanças, além da saída do Maurício Souza depois da derrota pro Brusque, agora nessa caminhada do Guarani, e o sinal de alerta tá ligado. Mas tá só no começo. Começou agora a Série C. 3 jogos, 3 derrotas, 19 rodadas a Série C. Agora restam 16. Se não reagir agora, depois fica tarde, Júlio. Eu tô com um loop nessa. Eu acho que o momento de reação exige isso, né, Carlão? Aliás, o momento do Guarani exige uma reação. Às vezes somos teimosos, né? Até pelo histórico positivo em algum momento da trajetória dos nossos clubes, em aceitar o que está acontecendo, mas infelizmente nós temos que aceitar. Hoje o Guarani é o lanterna da Série C com nenhum ponto ganho, e a gente tem que falar sim em luta para escapar do rebaixamento. De repente, daqui a 2, 3 rodadas esse cenário pode mudar, e essa é a nossa expectativa, mas hoje o Guarani luta para escapar da 4ª divisão do futebol nacional. Olha, gente, Maurício Souza já foi demitido, o Pastana chegou ano passado, o Rômulo assumiu o CA, tantas coisas aconteceram e a gente percebe que o Guarani perde o rumo cada vez mais. Só que hoje eu quero fazer a minha crítica aos jogadores, né? Porque ontem o Guarani fazia um primeiro tempo aceitável, em que tudo levava a crer que levaria o empate para o intervalo, e aí daria uma outra dinâmica para o segundo tempo, e uma falha individual originou o gol do Caxias. A partir de então o jogo, a partir do confronto se encaminhou para o time gaúcho. Eu acho que alguns jogadores, tudo bem a falha do André, isso acontece, não pode acontecer, ainda mais num momento desse, mas acontece, né? Há poucos dias falávamos do Cássio falhando, né? Então, isso faz parte da vida de qualquer profissional. Agora, eu acho que falta um pouco de atitude por parte dos jogadores, sabe? Principalmente aqueles jogadores que já demonstraram em outras ocasiões, em outros clubes, que tem uma certa condição. Eu pego no pé do Isaac dioturnamente aqui, porque eu acho que ele tem condições para entregar. Ele já mostrou isso em outras passagens pelo Guarani, né? Eu acho que dessa vez ele poderia ter a condição até de protagonizar, mas ele não tem força para isso. É impressionante como ele não consegue assumir a responsabilidade de um cara diferenciado dentro do grupo. A defesa do Guarani muito mal. Se a defesa se apresentou bem no Campeonato Paulista, esse casamento entre Lucas e Rafael Rodrigues também não tem dado certo. Ontem uma insegurança danada e quase o Caxias faz o gol no início do jogo em falhas individuais. A primeira do Rafael, a segunda uma falha em conjunto em que o zagueiro cabeceou dentro da pequena área e quase que foi o gol.
Outra coisa, eu percebi hoje é uma prática do futebol e a gente tem que se modernizar, e me parece hoje que um clube de futebol não anda sem executivo. Ok, legal, ótimo. Mas eu percebo que o Guarani ele se apega muito a esse cargo de executivo, mas pensa muito pouco dentro do futebol, na parte operacional, de contratar qualidade, de contratar jogador que condiz com a tradição do clube, de jogador que é antenado com relação à Série C. E aí fica como o Pastana no passado, deu a chave do clube pra ele e deu no que deu, né? Salustiano, o menino lá, o Gabriel Bispo, que até deram alguma resposta, mas são jogadores aí que fizeram parte do time que foi rebaixado. Então eu acho importante sim um executivo chegar, só que o essencial do Guarani é time. Você pode contratar até o Rodrigo Caetano, que é da seleção brasileira, o melhor de todos, ou esse rapaz do Palmeiras aí também, que é a sensação do momento. Agora, se você não tiver um time, se você não der condições de trabalho, não adianta, vai ficar aí dando murro em ponta de faca. Então é um conjunto de erros, eu acho que é de cima para baixo, o jogador tem culpa, treinador que passou tem culpa, executivos que tiveram a chave do brinco de ouro tem culpa. Eu acho que se o Guarani não tomar um banho de loja e parar com certas ideias, né, presas ao passado, o Guarani sim corre risco de cair para a 4ª divisão do futebol nacional. Eu acho que ficou uma situação realmente muito difícil pro Pastana, né? Porque a montagem do elenco recai sobre as costas dele, né? O Pastana chamou essa responsabilidade. E apesar de um Campeonato Paulista razoável, né? Porque a gente olha pro Campeonato Paulista do Guarani, brigou por classificação, mas foi um grupo que não teve uma grande explosão, né? E muito equilibrado e nivelado até por baixo, né, Fábio? Porque o Bragantino demorou pra emplacar na temporada, o Santos oscilou o tempo todo, então assim, não foi um grupo muito acirrado também, né? E o Guarani, salvo engano, foram 3 vitórias só no Campeonato Paulista, né? Então assim, não foi em 12 jogos. Então lá, fizemos um baita Campeonato Paulista. Não, o grupo ajudou, o grupo colaborou para que o Guarani chegasse em condições de brigar por classificação, mas se a gente isolar a questão do desempenho, o time desde o começo da temporada mostra várias fragilidades. Então, eu acho que muita dessa responsabilidade recai sobre o Pastana, que é uma figura muito centralizadora, né? A gente sabe que o Pastana ele tem esse perfil, ele gosta de chamar a responsabilidade, de ter alguns nomes que ele prefere, e isso, quando não dá certo, recai sobre ele essa responsabilidade, funciona dessa maneira, e quando dá certo, ele tem que ser também mencionado como uma figura emblemática quando acaba funcionando. Guarani ou lanterna, Fábio Scheibe? E recai sobre o time, justamente isso, né? Claro que é o trabalho do Pastana também, mas a gente teve aí nesse intervalo de 50 dias, né? O projeto agora fica totalmente atropelado, né? O Guarani perde o time de ter mandado embora antes, ou ter pensado coisas diferentes à época, quando tinha possibilidade de contratação, quando tinha possibilidade também de fazer de um jeito diferente, acabou seguindo, né, com esse roteiro, o Pastana ficando à frente, né? Deu a chave do clube justamente para ele fez o que ele imaginava ser o certo, mas agora, depois de 3 rodadas, as portas se fecharam, não pode contratar ninguém, vai dispensar o CEO, aí, executivo principal, e o Guarani, e o reflexo é justamente no campo, né? Não dá para separar uma coisa da outra, né? A bagunça na parte administrativa e os próprios resultados em campo. O Guarani é o lanterna, sim, da Série C, inimaginável isso há um tempo atrás, e corre sérios riscos sim de passar muito perrengue aí nesse campeonato, que é de tiro curto. A gente alertava sobre isso no começo do campeonato, né? Apenas 19 rodadas, mas o Guarani tem que tomar cuidado, porque agora, como a gente sabe, não pode mais contratações, não pode mudar o elenco, não tem nem também verba para isso, mas também não pode mudar. A possibilidade vai ser essa, com ou sem Pastana. O principal é os jogadores, né? Os jogadores são esses que foram contratados por ele, querendo ou não, é o time dele ainda. O Guarani acho que perdeu o time nessa ocasião, viu, Julião? E outra coisa, com todo respeito, tá, gente? Eu tento evitar ao máximo individualizar críticas, né? De repente dá a impressão que o cara é o culpado por este cenário, sendo que a culpa é de todo mundo, é um conjunto de bobagens, um conjunto de limitações que leva o Guarani a esta situação. Porém, mesmo sendo uma Série C de Campeonato Brasileiro, e antes de começar a competição a gente falava, né, que o torcedor de Campinas tem que se acostumar com o nível de jogador. Ok, tem que se acostumar, porque esta é a realidade. O cenário pode até mudar a partir do próximo domingo.
Pode até mudar e a gente espera que mude, e há necessidade de mudança, porque senão o Guarani vai cair. Mas olha, o Andrei ontem, ele fez, tudo bem, é estreia, gente, mas ele fez uma estreia bizarra, né? O gol que ele toma de falta foi bizarro, uma espalmada pra trave. Pareceu um excesso de confiança. Pode ser, a gente sabe o que acontece, mas foi bizarro. Um cara que é preparado, um cara que é goleiro. Aí agora há pouco, na entrevista do Marcelo Cordeiro, ele falou que o Andrei foi um goleiro contratado, foi o melhor do Espírito Santo. Cara, o campeonato estadual do Espírito Santo, eu acho que é bem questionável, né? Eu acho que é bem questionável. Não é o mais competitivo. Não é o mais competitivo. E o goleiro é um cargo de confiança, você tem que ter muita responsabilidade na hora de contratar um goleiro. Por isso que eu me preocupei quando saiu o Mesquita. O Mesquita não é um goleiro 8, 9, muito menos 10. Mas era um goleiro ali, ok, e estava acostumado com o ambiente do Brinco de Ouro. Outra coisa, o panorama pode até mudar. Mais uma vez, contra o Botafogo, ele marcar 3, 4 gols. Mas até o momento o Samuel não justificou porque veio, né? Me parece fora de forma, me parece um jogador que tá demorando pra se encaixar no sistema. Então são algumas situações, quando a gente fala assim, que um time precisa de como é que fala? Que eu sempre falo do Grêmio, precisa de representatividade dentro do campo. Identificação, ter algum know-how dentro da bola. Você pega o Caxias, né? Pra não comparar com o irmão, mas você pega o Caxias, o Caxias tem o Tomás Bastos. Mas o Tomás Bastos mas é o Tomás Bastos. Para uma Série C, é o Tomás Bastos. Como que sai o gol do Caxias ontem? Tomás Bastos, né? Então você pega a Ponte, então a Ponte, com todos os problemas do Marco Antônio Eberlin para montar time, a Ponte tem representatividade dentro de campo. Não sei se vai classificar, não sei se vai subir, acho que não briga pra cair, mas quando você vai jogar contra a Ponte, eu tenho certeza que na pré-eleição o adversário fala, gente, vamos evitar falta porque o Elvis é F, ele guarda, ele é bom. Sim. Né? Vamos tomar cuidado com o Gé, porque ele é fera, ele dá cotovelada, ele é bom. Né? Já citei a Ponte. Você pega o Maringá, o menino da frente, Matheus, bom de bola, o canhotinho, bom de bola. Então você vai jogar contra o Maringá, você pega o Henrique Dourado no Botafogo da Paraíba. Isso, você tem o Henrique Dourado, você tem o menino Matheus do Maringá que jogou contra o Guarani. Ou seja, você precisa de representatividade, você precisa passar medo pro adversário. O Guarani não tem. Hoje o Guarani não tem esse jogador. Na verdade ele tem, mas ninguém sabe onde tá, né? Que era pra ser o Alan Santos. Eu acho que esse excesso de confiança do Andrei... Mas zagueiro... Não, mas aí calma, só um minutinho. O Alan Santos, ele tem 34 anos. Ele era o cara pra chegar no vestiário, se tivesse ontem, por exemplo, falar assim, Andrei, você tá louco? Espalma essa bola, põe pela linha de fundo. Tem um cara pra... Vamos cobrar, vamos correr. Entendi. Gente, aí na frente, Samuel, você tá louco? Tá parado? Precisa movimentar. Vamos, Isaac, pelo amor de Deus. Aí a gente fala da falha do... Ontem eu me irritei com o Isaac. O Isaac, ele eu até pensei, o Isaac, ele tá, deixa eu até pegar, 28 anos. Por que o Andrei entrou com esse excesso de confiança? Porque ele com 31 é o cara mais velho do elenco. É o cara mais velho que tava em campo e acho que toda essa responsabilidade que ele absorveu fez mal a ele. O excesso de confiança ontem, na minha opinião, até não foi só no gol, não. Ele deu uma furada. Nossa. Num lance bizonho. Bizonho. Tá de brincadeira. E aí o que acontece? A justificativa a gente já sabe qual é. Não temos dinheiro. Cadê a criatividade? Por que os profissionais da bola que se destacam, eles ganham a esse know-how? Pela criatividade. Exato. Infelizmente o Guarani não teve criatividade nenhuma, pelo menos essa na minha opinião, na montagem do elenco. Vamos se acostumar a jogadores de Série C? Sim, vamos se acostumar com jogadores de Série C, mas aí casa com o que o Carlão falou, não tem uma representatividade em campo. E cadê o Alan Santos? Você sabe? No Guarani não explica, o próprio Isaac, né, que eu tenho falado, porque eu acho que é um cara, gente, o Isaac é muito longe de um camisa 10 que a torcida do Guarani merece, ok? Mas só que hoje é um jogador que já participou de boas campanhas do Guarani. No derby do Bruno Mendes é ele que faz a jogada, ou seja, ele conhece, ele sabe o que representa o Guarani, pelo menos isso eu acho que ele sabe, ele entende o tamanho do Guarani, já passou por boas situações, como em 2023 ele tava no grupo do Humberto Lousa, eu acho que tava em 2023, então foi uma situação ali que o Guarani flertou com acesso e de participações ruins também, como ele já viveu no Brinco de Ouro, e é um cara que tem qualidade. Ele fez parte da campanha de acesso do Mirassol, um coadjuvante, é bem verdade, mas sempre entrava.
sabe? Então por isso que eu cobro dele. É um cara que tem 28 anos, gente. Vamos assumir, o cara é o 10 do Guarani hoje. É Série C e tal, mas ele é o cara que pode apresentar alguma coisa. Pô, já jogou no Vasco, já jogou no Grêmio do Renato Gaúcho, sabe? Aquele Grêmio da versão 2017. Pô, é um cara que pode entregar mais, por isso que eu pego no pé dele, porque eu acho que é um jogador, diante de tanta mediocridade que tem nesse time do Guarani, é um cara que pode apresentar. Ele tá um degrauzinho acima dos demais, não só na experiência, mas também na qualidade técnica, mas ele entrou no marasmo, entrou na linear do time. Ô, Júlio, só para terminar, eu sei que tem intervalo da ponte também, rapidinho. A gente estava falando justamente sobre esses jogadores, né? O Caxias, né, como foi divulgado anteriormente, antes do campeonato da Série C, também tem uma folha de salarial, orçamento menor que o Guarani. Ontem, por exemplo, tinha no banco, até a gente chamou a atenção, não é um jogador esta classe, mas o Ian Rolim, né, que passou pelo Ituano aqui também, na hora que ele entrou também, a gente viu. São jogadores que já disputaram Série C, que já sabem como que é, diferentemente desses jogadores que vieram de Portugal, estão acostumados com outras coisas, que nem o Guarani foi buscar recentemente. Então, jogadores estão tarimbados aí também na Série C. E ontem também, depois do jogo, eu estava acompanhando as redes sociais, inclusive dos torcedores bugrinos, até um torcedor do Volta Redonda escreveu: nosso Andrei Ventura está no Guarani. O cara tinha praticamente acabado a carreira aqui em 2021 por problemas extracampo também, problemas de contusão também, e agora está no gol do Guarani. O cara estava inconformado também justamente por isso, né? Um cara que não tem tanto know-how assim, o Guarani foi lá e pegou como sendo o principal goleiro da competição. Vamos aguardar os próximos capítulos. Hoje as reuniões do Guarani para definir o futuro de Rodrigo Pastana. Agora 11h55. Cada mente é única. Cada olhar carrega um mundo de possibilidades. No mês da consciência do autismo, lembramos as diferentes formas de perceber, sentir e se expressar. Com gentileza, empatia e informação, construímos um mundo mais acolhedor. Abril Azul. Apoie, entenda, respeite. Uma iniciativa EPTV. Juntos pela inclusão. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O momento é de decisão no vôlei, tanto no masculino quanto no feminino. Quinta-feira, 1º de maio, dia do trabalho, a partida é entre Osasco e SESI Bauru. No ginásio do Ibirapuera, a partida começa aí por volta das 15:45 da tarde, né? Então esse é o primeiro jogo, a primeira final, primeira Superliga Feminina. E depois, dia 4, domingo, 10 da manhã, tem a grande final do masculino, entre Vôlei Renata e Cruzeiro, às 10 horas da manhã, jogo com transmissão da CBN Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa EPTV. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas.
A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 59 minutos. Hoje, até por conta do nosso vasto noticiário, não deu pra abranger muito sobre a Ponte Preta, mas na verdade o noticiário hoje da Ponte tá calmo. Tá tranquilo hoje, até porque o jogo é só no sábado. O Carlão fala, um filho tá dando mais trabalho que o outro, entendeu? Então, assim, mas não, a gente não esqueceu da Ponte. A Ponte tem uma semana livre, aliás, que reencontro bacana, né? No sábado, a torcida com o time. Sim. Dia 23 de fevereiro foi a última vez que a Ponte jogou com torcida. Foi naquela derrota pro Bragantino, né? 2-0, resultado ruim. E agora tem esse reencontro. E a Ponte, o Alberto Valentim, ele aguarda o departamento médico para saber a questão do Barcelos e do Gé. E vamos aguardar, porque é como o Júlio disse, né? Vamos aguardar a questão da liberação do Gé, mas tudo indica que nesse jogo contra o Anápolis ele pode ser relacionado. É aquilo que o amigo do Júlio sempre fala, vamos aguardar. É isso, mas amanhã com calma a gente vai falar mais da Ponte. Acabou? 4 horas tem Arena. Boa tarde a todos. Valeu. CBN Esportes Campinas.